Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é domingo, dia 3 de maio. Neste conteúdo de agora, nós vamos conversar sobre a derrota ontem, analisar essa partida, 2 para o Remo de virada, 1 para o Botafogo, dentro do estádio Newton Santos, mais um vexame nesse campeonato brasileiro. Quando eu digo vexame, é porque o Botafogo está deixando pontos para trás que não pode deixar, né? Se a gente pegar o jogo contra o Coritiba, o próprio Internacional, que foi em Brasília, mas o mando era do Botafogo, ontem contra a equipe do Remo, então o Botafogo vem deixando aí pontos importantes para trás. O Franklin Carvalho, no Brasileiro, ainda não ganhou dentro de casa e a gente vai conversar, analisar tudo que aconteceu ontem. Temos muitas coisas para conversar, temos culpados, tá? Vários, o técnico com a sua leitura, os jogadores dentro de campo, os problemas que o Botafogo enfrenta também fora de campo, mas eu já digo aqui, parabéns à torcida do Botafogo, 22 mil torcedores ontem marcando presença. Depois reclama, né, que a torcida não vai, aí fica pedindo para a torcida ir. Enfim, tudo isso agora. Eu vou pedir para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. A gente aqui não tem nada a ver, tá? Nas horas boas e ruins, a gente tem que botar a cara. Eu já começo falando, muitas coisas para conversar aqui. O Botafogo jogou ontem, sábado, contra a equipe do Remo, no estádio Newton Santos, e perdeu de virada, 2-1. Quem fez o gol do Botafogo foi o Ferrarese, tá? E eu repito o que eu falei agora no início. Mais um vexame dentro de casa como mandante no estádio Newton Santos. Sabe o que é o pior? Que desde quando eu me entendo por gente, nós botafoguenses, a gente passa por isso, né? A gente sempre perde pontos, a gente sempre perde jogos para adversários ali que estão sempre lá embaixo. É sempre quando a torcida vai no estádio, é sempre quando a torcida enche o Newton Santos. Não é de hoje que nós botafoguenses passamos por isso, né? E ontem uma derrota que machucou muito nós torcedores, porque a gente vem enfrentando vários problemas com o Botafogo fora de campo. A fase era boa, né? O Botafogo vinha aí de 9 jogos sem perder, 6 pelo Brasileiro, só que tem alguns problemas, algumas situações. Por exemplo, apesar dessa boa fase, o Botafogo, ele com Franklin Carvalho, ele ainda não ganhou como mandante no estádio Newton Santos nesse campeonato brasileiro. E a gente vem perdendo pontos importantes para adversários que não dá. Coritiba, nós deixamos 2 pontos, falhas individuais dos jogadores. Internacional, em Brasília, foi mando do Botafogo, o estádio estava cheio de botafoguenses. O Botafogo ficou na frente do placar 2 vezes e empatou com o Internacional. E ontem a gente perdeu de virada para o Remo. Então, se a gente pegar, são 7 pontos que o Botafogo deixa para trás, 7 pontos que lá na frente vão fazer muita diferença. Porque depois da Copa do Mundo, a gente não sabe o que vai ser do Botafogo. Se a gente tivesse vencido ontem, o Botafogo poderia terminar a rodada em 7º, com 20 pontos. E agora, dependendo dos resultados, o Botafogo pode terminar até mesmo na 15ª colocação, perto da zona de rebaixamento. Hoje, o Botafogo está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Se o Botafogo tivesse vencido ontem, o Botafogo abriria 6 da zona de rebaixamento. Então, olha como é que uma derrota para o Remo... E assim, tem um detalhe, tá? Que a galera tá esquecendo. Coritiba, Newton Santos. Internacional, Brasília. Ontem, Newton Santos. Lá no segundo turno, o Botafogo vai enfrentar o Coritiba no Couto Pereira. O Botafogo vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. O Remo na casa do Remo, no Mangueirão, lotado, provavelmente.
Então, esses adversários aí que são mais fracos, ou dava pra gente ganhar, era obrigação a gente ganhar, a gente tá perdendo pontos jogando em casa. Lá no segundo turno, a gente vai ter que jogar na casa deles, tá? A gente tem que lembrar isso. Então, realmente, essa rodada pode terminar bem ruim para o Botafogo, dependendo aí dos resultados. O Botafogo pode terminar na 15ª colocação, espero que não, mas o Botafogo termina ali provavelmente a 3 pontos da zona de rebaixamento. Olha, deixa eu falar do Franklin. Vamos começar aqui porque temos vários culpados, tá bom? Não adianta ficar direcionando somente para uma pessoa. Primeiro começa fora de campo, todos os problemas que o Botafogo enfrenta. Ontem lá na tribuna, o Barbosa estava assistindo o jogo. Se tudo tivesse bem no Botafogo, o Barbosa estaria dentro de campo, talvez no lugar do Bastos, que falhou. Então, assim, problemas que o Botafogo vive já começa fora de campo. E assim, não dá pra gente ficar direcionando a uma pessoa, né? Foi o Franklin, foi o Bastos, foi o Neto, é o sistema defensivo, porque é todo mundo, tá? Todo mundo mesmo. Agora, falando do Franklin Carvalho, assim, o Botafogo, cara, teve alguns jogadores ali que estavam jogando bem ontem. O Ferrarese, que fez o gol, o Medina estava muito bem, o Kadir, apesar de ter perdido um gol que não pode perder, estava jogando bem, o Alex Telles, mais uma assistência. Nos últimos 5 jogos, 3 assistências, 1 gol. O próprio Neto, cara, fez um primeiro tempo bom. Só que o que o Franklin fez? O Franklin, desses jogadores que eu falei aqui, ele tirou 3. Ele tirou o Medina, ele tirou o Kadir, ele tirou o Telles. E tinham jogadores piores dentro de campo para poder tirar. Então, eu não sei se ele já está pensando na Sul-Americana, eu não sei se o foco do Botafogo vai ser a Sul-Americana, não deveria, porque o brasileiro rebaixa. Eu não sei se ele começou a poupar jogadores, mas ele mexeu no time em jogadores que talvez não era para tirar. Tinham jogadores piores dentro de campo. Ele já começa errado nos relacionados. Você não pode deixar o Santi, você não pode deixar o Vidalba fora da lista para você botar Correia, para você botar Barreira. Gente, isso não existe. Cris Ramos, o que o Cris Ramos está fazendo no banco e o Vidalba e o Santi estão fora da lista dos relacionados. Então essas coisas aqui precisam ser esclarecidas para nós torcedores. Por exemplo, ele tirou o Kadir no intervalo. O Kadir, ele sentiu alguma coisa? Porque se estava tudo bem com o Kadir, não faz sentido você tirar ele no intervalo. Porque o Kadir era um jogador que estava dando trabalho para os zagueiros do Remo, estava arrastando os zagueiros, forte fisicamente. Claro, perdeu um gol que não pode perder. O Júnior Santos também perde. Mas assim, o Kadir, ele dominou bem a bola, mas ele acabou tentando ali o mais difícil. Ele tentou fazer o gol no canto ali, ele chapou, né? No canto mais difícil. Ele poderia fazer o simples. Então, assim, uma linda jogada do Medina e o Kadir acabou perdendo o gol. Beleza, não pode perder. Naquela altura ali matava o jogo, né? Porque o Botafogo ele já estava ganhando de 1-0, né? O Ferrarese fez o gol de cabeça no escanteio. A assistência do Alex Telles bateu muito bem. O Botafogo, em 15 minutos de jogo no primeiro tempo, já tinha tido ali 5 escanteios, todos perigosos, tá? Teve um ali que gerou um contra-ataque pro Remo, que o Matheus Martins acabou fazendo muito bem a leitura, e o Matheus Martins acabou dando um carrinho, tirando a bola nesse contra-ataque. Mas todos os cruzamentos ali, todos os escanteios do Botafogo ali no começo do jogo, foram 5 em 15 minutos, levaram perigo pro Remo e é a bola parada, né? Tá muito bem encaixada. A gente vê que o Botafogo vem treinando, a gente vê que o Botafogo vem trabalhando essa bola parada e isso ganha jogos também. Então o Botafogo estava ganhando de 1-0, o gol do Ferrarese, aos 12 minutos do primeiro tempo, e se o Kadir faz 2-0, praticamente matava o jogo, deixava o jogo ali um pouco mais tranquilo pro Botafogo, mas é jovem, vai evoluir, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para melhorar o Kadir, tá? Então, assim, o início do Botafogo muito bem, atacando, organizado, só que depois que o Botafogo fez 1-0, cara, o Botafogo mudou, né? O time acabou desligando um pouco, abaixou o ritmo, abaixou a concentração, dá a impressão pra gente que o Botafogo fez 1-0.
achou que o jogo era tranquilo, pudesse matar a qualquer momento, e não é assim. O brasileiro é muito traiçoeiro, o adversário está dentro da zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado, mas não é bobo. A gente vê que é bem treinado o Remo, tem jogadores ali interessantes, tem um contra-ataque interessante, então o Botafogo abaixou o ritmo, o Botafogo perdeu a concentração e o Remo tendo várias chances ali, o Neto fazendo boas defesas. Teve um lance ali aos 34 minutos do primeiro tempo que o Danilo deu mole, o Danilo vacilou, forçou um drible e o contra-ataque ali do Remo, o Neto acabou salvando, fechou o ângulo muito bem. O jogador, né, eu acho que foi o Aleph Manga, passou pelo Bastos, que não conseguiu acompanhar, e o Neto fechou o ângulo ali muito bem. E se o Aleph Manga toca para o lado, o jogador do Remo tá sozinho para fazer o gol. Ainda bem que ele não tocou e o Neto acabou fazendo uma grande defesa. E assim, o Botafogo ganhando o jogo, falta controlar o jogo. Ganhando de 1-0, vai trocar passes, segura essa bola. Então assim, o Botafogo fica entregando a bola para o adversário e fica tomando sufoco. Porque o Botafogo quer jogar na transição, o Botafogo quer jogar no contra-ataque, e o Botafogo entrega a bola para o adversário e fica sofrendo. Aí fica lá e cá. Então, assim, troca passes, segura essa bola, trabalha, tenta criar jogadas. Não, o Botafogo tomando sufoco, porque o Botafogo também entregava a bola para o Remo, e o ataque do Remo é um bom ataque, tá rápido, o Remo bem treinado, muito bem na transição. E aos 37 minutos do primeiro tempo, o Vitinho deu um carrinho, tomou o cartão amarelo, tá suspenso, tá? O Vitinho não enfrenta a equipe do Atlético Mineiro final de semana fora de casa, tá bom? E aos 38 ali do primeiro tempo, o Patrick do Remo deu uma cabeçada no contrapé do Neto, que acabou pegando ali na trave. E termina assim, cara, Botafogo ganhando ali de 1-0, abaixou o ritmo, sofrendo também alguns contra-ataques ali, porque entrega a bola para o adversário, e o Botafogo achando também que poderia matar o jogo a qualquer momento, e termina assim o primeiro tempo 1-0. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre o segundo tempo, que veio aí a virada do Remo. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar, vou pedir para vocês antes, aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Volta o segundo tempo e o Botafogo volta com uma alteração, né? Ele tirou o Kadir para a entrada do Edenilson. Falei na primeira parte do vídeo. Só se o Kadir pediu para sair, sentiu alguma coisa, porque não tem sentido você tirar o Kadir, o jogador que estava dando trabalho pelo lado direito, com intensidade. Acabou o lado direito do Botafogo também, depois da saída do Kadir para a entrada do Edenilson. E logo no começo ali do segundo tempo, já tivemos ali um lance perigoso para o Remo. O goleiro Neto, ele acabou tomando uma joelhada na cara. O jogador do Remo não finalizou, né? Ele tentou dar um toque a mais e isso acabou ali salvando o Botafogo, porque se ele finaliza, eu acho que era gol, e ele tentou dar um toquinho a mais, e ali na sequência do lance, ele acabou dando uma joelhada no rosto do Neto, tá? Aos 6 minutos, aí entra uma outra situação aqui. A gente falou do Kadir, que não pode perder o gol que ele perdeu no primeiro tempo, mas o Matheus Martins, aos 6 minutos do segundo tempo, também perdeu um gol que não pode perder. É aquele gol que você mata a partida. Ele chutou para o alto, não pode perder. Aqui fica uma ressalva para o Kadir e aqui fica uma ressalva também para o Matheus Martins. Perderam gols ontem, com o Botafogo ganhando de 1-0, você matava o jogo, você deixava o jogo mais tranquilo para o Botafogo. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Patrick também ali criando dificuldades para o Botafogo, o Neto acabou defendendo o Remo, assustando, o jogo estava lá e cá, só que o time do Botafogo estava lento, cara. O Matheus teve um lance ali que o Matheus Martins, ele puxou o contra-ataque e só tinha o Cabral com ele. Então o time do Botafogo lento para matar ali os lances, para ganhar essa partida. E aos 16 entrou o Alan e o Marçal, saíram Medina e Alex Telles, tá?
Aí eu não sei se ele já tá com a cabeça no Racing, aí eu não sei se ele começou a poupar. Por exemplo, o Medina tava bem, talvez o Alex Telles, né? Tem que dar uma poupada no Alex Telles, enfim, mas o Montoro ficou em campo. É o que eu falei lá na primeira parte também. Ele mexeu no jogo, ele fez algumas substituições, algumas leituras, ele tirou o jogador que estava bem e deixou outros ali em campo que não estavam tão bem. Aos 22, o gol do empate do Remo. O Bastos ali acabou ajeitando de cabeça para o Aleph Manga fazer 1-1. Tô vendo muita gente criticando o Marçal também no lance, mas o Bastos, de cabeça, ajeitou a bola para o Manga fazer o gol. Cadê o Justino, cara? Por que você não gosta da base? Eu tenho o maior respeito ao Bastos, não vou ficar aqui só crucificando o Bastos também. São vários culpados, eu tô mostrando aqui para vocês. Mas o Bastos, gente, hoje, ele é um reserva do Justino. A zaga do Botafogo hoje é Ferrarese e Justino, que nem relacionado vem sendo. Então, assim, você não gosta da base, Franklin? Qual o problema? Porque é difícil, cara. E o Botafogo, assim, o Botafogo já estava morto no jogo, o Botafogo morreu no segundo tempo, o Botafogo parecia que não queria jogar, assistindo o Remo criar, lentos para matar o jogo, e o empate estava na cara. Quando o Remo empatou, estava na cara que o Remo ia empatar o jogo. Aos 31, ele botou o Júnior Santos no lugar do Montoro. Aos 32, o Alan acabou sentindo. Aí sabe o que ele fez? O Alan sentiu, ele botou o Correia. Qual o motivo da insistência no Correia? Cara, assim não dá, gente. Aí você olha para o banco, você pode ter um Vidalba, você pode ter um Santi. Não, aí vai lá, bota o Correia. Na coletiva ele defendeu o Correia, ele falou que o Correia tá entrando ali faltando 10, 15 minutos, que é difícil ficar resolvendo os jogos por causa do pouco tempo em campo. Qual o motivo de botar o Correia? É porque o Botafogo tem que vender? Alguém tá mandando você botar o Correia? Porque realmente fica complicado. Aí ele botou ali, quem ficou de volante foi o Edenilson, o Danilo, aí ele segurou o Danilo, ele teve que segurar o Danilo lá atrás, e você prendeu o Danilo, é uma das maiores covardias, e o Danilo já vai embora daqui a pouco. E ele prendeu o Danilo, cara, e tava arriscado, porque os volantes do Botafogo eram o Edenilson e o Danilo, então ficou arriscado ali um pouco o jogo, porque esses dois, né, a gente sabe que o poder de marcação não é o forte. Aos 35, o Botafogo tentando ganhar o jogo, estava 1-1, só que estava sofrendo lá atrás também com contra-ataques, o jogo estava bem perigoso. Aos 39, teve uma falta para o Botafogo que o Marçal bateu, dava para o Bastos ali tentar fazer o gol, o Bastos acabou cortando a bola, parecia zagueiro, o Bastos acabou atrapalhando o lance ali, e aos 47, o gol da virada do Remo. Contra-ataque, 4-3, e aquela situação, né? O Neto fez uma boa partida, tá? Eu acho até que o Neto fez algumas defesas interessantes no primeiro tempo. O Neto, ele fez algumas defesas também no segundo tempo, mas é aquela situação, né? O Botafogo não tem goleiro. E o Neto não tem um jogo que ele não passa sem falhar. E o gol ali do Remo de virada, ele espalmou a bola no pé do jogador do Remo, no rebote ele ainda espalmou de novo, mas a bola bateu na trave e entrou. Assim, é até difícil, né, ficar jogando também só na conta do Neto, mas tem uma situação. Quando você sofre um contra-ataque desse, aos 47 do segundo tempo, você espera que pelo menos o seu goleiro vai salvar, vai fazer uma defesa para poder salvar o Botafogo. É o que eu esperava do Neto. Eu falei, o Neto vai pegar essa bola, o Neto não consegue pegar a bola, ele não consegue salvar o Botafogo e esse que é o problema. Então o Remo fez 2-1 ali no finalzinho, na virada, e é aquilo, né? O Franklin Carvalho, como mandante, enfrentou o Caracas no Newton Santos, o Coritiba, o Internacional em Brasília e o Remo. Não ganhou nenhum desses jogos, tá? Então vem fazendo leituras erradas, substituições erradas, para recuperar jogadores que, assim, não dá para você tentar recuperar jogadores, a não ser que você esteja sendo mandado por alguém, porque não tem condições de você não botar jogadores que nem relacionados vencendo, para você botar o Correia em campo, por exemplo. Então, realmente, não dá para o Cris Ramos ficar no banco
e outros jogadores fora da lista, vem substituindo mal, vem fazendo leituras erradas, vem perdendo pontos importantes. Ah, mas estava 9 jogos sem perder. Tudo bem, mas deixou pontos contra o Coritiba, deixou pontos contra o Caracas, deixou pontos contra o Internacional, deixou pontos contra o Remo. Então, precisa ser cobrado também. Depois não vem pedir para a torcida ir para o estádio, depois não vem reclamar da torcida. Ontem tivemos 22 mil torcedores no estádio Newton Santos presenciando aí essa vergonha. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde. Eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like aí agora, muito importante. Ative o sininho. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.